Você pode se colocar em pé? Nós vamos meditar na palavra de Deus, dando sequência à nossa série, caminhando e cantando, tendo como base os salmos de romagem. Gente, uma coisa que me deixou muito feliz, foi que muitas pessoas entraram em contato comigo, falando que estão lendo os salmos de romagem, que vai do 120 ao 134. Leia, se envolva com a palavra de Deus, porque certamente você será edificado, será muito abençoado. E nós, aqui na nossa igreja, priorizamos o ensino da palavra de Deus, ok? Semana passada pregamos no Salmo 121, hoje nós vamos estudar o Salmo 126, que será projetado para você, todo ele, Salmo 126, do versículo 1 ao versículo de número 6. Você pode me ajudar na leitura? Vamos ler de forma alternada, começando comigo e depois passando por vocês. Assim nos fala a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Pode se sentar. Há um filme, e aqui fica uma dica para hoje à tarde, na Netflix. Esse filme se chama Jogada de Rei, e ele retrata a história de Eugênio. Ele ficou preso por 17 anos, tinha sua vida marcada por realidades negativas, principalmente envolvimento com drogas. E depois de 17 anos na prisão, ele sai e busca uma nova vida, uma vida redimida, transformada. Lá ele teve contato com um cristão, teve contato com as Escrituras e, consequentemente, ele saiu de lá com uma intenção, a ajudar jovens e adolescentes que passaram pela mesma dificuldade que ele passou. Só que ele aprendeu a jogar xadrez na prisão. E lá, então, ele foi muito bem orientado, e quando ele sai nos Estados Unidos, em Washington, esse filme é baseado em uma história real, ele, então, acaba ajudando jovens por meio do jogo de xadrez, e ele enfatiza uma frase muito específica, dizendo que toda atitude deve ser precedida pelo pensamento. E muitos jovens foram restaurados, muitos jovens saíram das ruas, porque ele acreditava na restauração, ele acreditava que ele estava semeando algo no coração daqueles jovens, e isso de fato aconteceu, e muitos foram restaurados. A grande verdade é que eu e você precisamos de restauração. Quando eu olho para mim e você olha para a sua vida, quais são as áreas? Quais são as cicatrizes? Quais são os machucados? Quais são as áreas onde eu e você precisamos de restauração? Precisamos de cura. Há muitas famílias fragmentadas, divididas. Há muitas famílias que não provam de uma harmonia. Há muitas famílias que precisam provar de restauração, que precisam provar de transformação, que precisam provar de cura. Há muitos relacionamentos que se perderam ao longo da caminhada. E, infelizmente, até relacionamentos dentro da própria família. Relacionamentos que se perderam por motivos superficiais, banais, por motivos que, certamente, com a graça de Deus, com um coração humilde,
com um coração marcado pelo perdão, tudo isso iria se resolver. Quando nós olhamos para o contexto espiritual, da mesma forma. Eu gostaria que você guardasse isso. Eu tenho orado e tenho pensado muito sobre isso. Obviamente, olhando para a minha própria vida. Nós vivemos em um momento onde muitas pessoas estão esfriando na fé. Nós vivemos em um momento onde, de uma forma sutil, muitas igrejas estão perdendo o propósito central, que é viver a palavra de Deus. Estão negociando algumas verdades, verdades absolutas, não verdades relativas. E quando nós olhamos para todo esse cenário, nós precisamos de um avivamento espiritual. Nós precisamos de fome pela presença de Deus. Essa semana que passou, uma pessoa entrou em contato comigo, pedindo para que eu explicasse a ela o que significa o jejum. Eu achei interessante porque expliquei para ela, porque recentemente eu falei sobre isso aqui em uma das minhas pregações, dizendo que nós devemos colocar em prática tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. E isso passa pelo jejum. Fome pela presença de Deus, consagrando a nossa vida, consagrando a nossa família, consagrando tudo aquilo que envolve a nossa caminhada. Portanto, eu gostaria que você guardasse isso. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, nós precisamos de restauração. Em alguma área específica da nossa vida, nós precisamos de restauração. Mas a restauração vem a partir do momento que nós cremos no agir de Deus e a partir do momento em que nós nos abrimos para isso. Nós precisamos nos abrir para essa restauração que vem de Deus. A semelhança daquele homem que nós abrimos aqui dizendo que ele passou 17 anos na prisão. Lá ele foi transformado, ele é uma exceção dentro dessa estatística. Ele foi transformado e quando saiu de lá, ele lutou para que outras pessoas também pudessem provar dessa transformação. Ele semeou em terra seca para que consequentemente ele colhesse com alegria. Guarde isso com você. E quando nós pensamos a respeito do Salmo 126, ele é um salmo de romagem, como nós estamos trabalhando aqui, o povo de Deus cantava esse salmo em direção a Sião, e se você olhar para ele, eu gostaria que você fizesse isso, você vai identificar que esse salmo nos fala sobre alegria, mas a verdadeira alegria, a alegria que não nos isenta das dificuldades, a alegria que vem do alto. Esse salmo nos fala sobre sofrimento, porque o salmista nos diz que muitas vezes ele semeou com lágrimas, com o seu coração marcado pelo sofrimento. E se você olhar os 6 versículos, você vai identificar que por 3 vezes, o salmista fala sobre restauração. Ele enfatiza a restauração que Deus promoveu em meio ao seu povo. Esse salmo também nos fala sobre gratidão. A gratidão que eu e você devemos ter pelos feitos de Deus. E o ponto central desse salmo nos diz que o povo de Deus foi liberto do cativeiro na Babilônia. O povo ficou na Babilônia sob o regime de Nabucodonosor. Ficou por 70 anos na Babilônia. Detalhe, guarde isso com você. O povo já estava em Canaã. O povo já tinha entrado na terra prometida. E na terra prometida, eles começaram a desenvolver alguns hábitos negativos. Principalmente a idolatria. E com isso, dentro da permissão de Deus, eles são levados para a Babilônia e lá ficam por 70 anos. E depois Deus os liberta. Deus os tira do cativeiro da Babilônia, onde eles não podiam louvar a Deus, onde eles não tinham liberdade, onde eles não podiam desenvolver a vida deles com tranquilidade. Esse salmo nos fala justamente a respeito disso. E esse salmo propõe uma conexão com a cruz de Cristo Jesus. Se você olhar comigo na projeção, você vai identificar aquilo que Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Simbolicamente falando, todos nós estávamos aprisionados na Babilônia. Babilônia significa escuridão. Babilônia significa pecado. Babilônia significa prisão. Babilônia significa distanciamento de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos a ação de Cristo Jesus, nós encontramos o amor de Cristo Jesus, nós encontramos a afirmação de Paulo dizendo: Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eu e você somos livres pela graça de Deus, absolutamente nada pode nos aprisionar, amém? Agora, olha para mim um pouquinho aqui. Eu gostaria que você caminhasse comigo nessa linha. Por que eu e você, muitas vezes, estamos aprisionados? Não fisicamente, mas há muitas pessoas que estão aprisionadas nas drogas, na bebida, na pornografia, na maledicência, no Deus desse século que é o Mamon. Por que muitas pessoas são infiéis? Por que muitas pessoas saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu do coração delas? Por que muitas pessoas saíram da Babilônia, da escravidão de Nabucodonosor, mas ainda continuam escravas do pecado? Guarde isso com você, a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós somos salvos, nós não perdemos a salvação, mas nós podemos apagar a chama do Espírito Santo que há em nós. Meu irmão e minha irmã, se você está aqui e se tem alguma área específica da sua vida, isso aqui é muito sério, hein? Existe uma batalha espiritual nesse exato momento com relação a isso que eu estou dizendo para você. Existe uma batalha espiritual gigantesca. Muitas pessoas estão se distanciando do Senhor. Ontem mesmo saiu nas mídias sociais, saiu em alguns jornais, um pastor que estava desenvolvendo um trabalho relativamente bom nas redes sociais, com muito engajamento, e foi noticiado que ele violentou 3 meninas, porque ele acabou usando o seu campo de influência para violentar essas meninas. Você consegue entender? E com isso eu não estou dizendo que ele é ou que ele não é. É só para nossa reflexão. Nós vivemos em um momento de falsos profetas, onde muitas pessoas estão sendo enganadas dentro de um contexto superficial, onde muitas pessoas estão vivendo essa frase aqui, ó, desigrejados. Eu posso viver sem a igreja, eu posso viver sem um líder espiritual, eu posso viver sem um grupo de estudo, eu posso viver sem mentoria, eu posso viver sem uma caminhada constante, ministerial, servindo ao Senhor. Quem idealizou a igreja foi Cristo Jesus, Ele morreu pela igreja. Amém, irmãos? E a grande questão é essa. Todos os dias nós temos que lutar contra os pecados que estão à nossa frente, começando por esse que vos fala. Todos nós que aqui estamos somos pecadores. Agora, em nome de Jesus, não se acomode com a prisão, viu? Não se acomode com a prisão. Deus está falando para você nesse exato momento. Não se acomode com a prisão onde você está. Saia dessa prisão em nome de Jesus. Cristo Jesus já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Nós não vivemos a escravidão eterna mais, o céu é nosso. Nós vivemos no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. E eu vou falar pela última vez. Todos nós saímos do Egito, que o Egito saia do nosso coração. Todos nós saímos da Babilônia, que a Babilônia saia do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Como é triste para um pastor que leva o cristianismo com seriedade, que tem as suas lutas como todos nós temos, identificar que muitas pessoas estão presas, aprisionadas em um contexto de pecado. Esse salmo nos ensina algumas questões que são muito importantes. A primeira eu gostaria que você lesse bem forte aí, nos fala a respeito da restauração que vem de Deus. O que nos diz o versículo 1, você pode ler bem forte?
É interessante a metáfora que o salmista usa, né? Eles estavam caminhando em direção a Sião, a casa de Deus, morada do Eterno. E enquanto eles estavam caminhando, passando por aquelas dificuldades que todos nós passamos, o salmista olha no retrovisor da vida e diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando nós saímos da Babilônia, você já imaginou as portas sendo abertas? O povo saindo da Babilônia, o povo voltando para Canaã, para a terra prometida. E o salmista nos diz que o seu coração foi tomado pela alegria, e ele ficou como alguém que sonha. Ele ficou como alguém que de fato provou de uma realidade marcada pelo milagre. Isso nos ensina que a restauração vem de Deus. Isso nos ensina que todos nós aqui podemos provar dessa restauração que somente o Senhor pode conceder na nossa história. Quando nós olhamos no retrovisor na vida, nós identificamos, nós estamos como quem sonha. O Senhor mudou a nossa sorte. O nosso coração se encontra tomado pela alegria, porque o Senhor nos livrou de um contexto de escravidão, e o Senhor nos trouxe novamente para a terra prometida. O Senhor restaurou a nossa sorte. Sabe o que significa isso? É basicamente a ideia de quando você vai visitar alguém, ou isso acontece na sua própria casa, tem uma rachadura na parede, que pode ser resolvida com muita tranquilidade. Se você tem habilidade para isso, você mesmo arruma. Se você não tem e tem condições, você chama alguém. Só que a rachadura fica ali. De repente você coloca um quadro, coloca a TV na frente, e você vai se acostumando com aquela rachadura. Você vai se acostumando com ela. Você vai se acostumando com ela a tal ponto que você já não se incomoda mais com aquela rachadura. Quando chega alguém na sua casa, você ainda justifica. Sabe essa rachadura aqui? Olha, eu vou mexer nela, tá? Mas ainda não consegui mexer. Depois aquela pessoa volta na sua casa, eu ainda não mexi nessa rachadura, mas eu vou mexer. Sabe o que significa isso? Aquela parede precisa de reforma, precisa de restauração. E aquela família se acostumou com aquela rachadura. Meu irmão e minha irmã, não se acostume com a rachadura na sua vida. Não se acostume com ela, porque o salmista está dizendo que Deus é especialista em trazer restauração. Deus pode restaurar os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos lábios, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés. Deus pode restaurar a nossa espiritualidade. Deus pode restaurar o nosso casamento. Deus pode restaurar a vida do nosso filho. Deus pode restaurar a nossa família como um todo, em cada setor dela. Deus pode restaurar o nosso coração que está frio. Nós cremos em um Deus restaurador. Nós cremos em um Deus que nos restaura, e quando isso acontece, nós somos tomados pela alegria, dizendo: estamos como quem sonha, a nossa boca se enche de riso. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos libertou da Babilônia, nos trouxe novamente para Canaã, e aqui estamos. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que restaura. Restaura aquele que já está deixado de lado. Deus restaura aquele que todo mundo diz: olha, está vendo aquele lá? Aquele não tem jeito mais. Deus restaura. Deus modifica histórias. Deus transforma situações. Agora, para nós caminharmos aqui, ainda no Salmo, eu gostaria de que você entendesse isso de uma vez por todas e confirmasse isso na sua vida. Você crê que Deus restaura? Agora, posso afunilar um pouquinho a pergunta? Posso afunilar? Você tem orado pedindo essa restauração? Gente, vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos aqui, certo? A gente vai orar nesse momento. Você pode dobrar os seus joelhos aí? A gente vai dar um timezinho na nossa pregação aqui, porque nós não somos engessados. Deus tem falado comigo sobre isso, hein? Deus tem falado comigo sobre restauração, sobre restaurar o altar. Todos nós aqui vamos dobrar os joelhos. Nós vamos orar. Há famílias aqui que precisam de restauração. Há casamentos aqui que precisam de restauração.
Há relacionamentos aqui que precisam de restauração. Há o altar aqui que precisa de restauração. E nós vamos orar por isso nesse exato momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós promovemos essa pequena interrupção aqui na exposição da Tua Palavra, Senhor. Porque nós estamos orando de uma forma específica, como a Tua Palavra nos ensinou, que Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que redime, Tu és um Deus que transforma, Pai. Muitas vezes nós estamos nos acostumando com aquela rachadura, Senhor. Estamos nos acostumando com a Babilônia. Estamos nos acostumando com o Egito, Senhor. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, de toda a realidade que nos aprisiona. E nesse exato momento, Pai, nós estamos orando aqui dizendo que o Senhor possa trazer completa restauração nas nossas vidas. Nós não aceitamos sair daqui nessa manhã com o nosso coração da mesma forma que entrou. Muitas vezes a Tua palavra é anunciada aqui, Pai, e o nosso coração está frio, pedrificado. O nosso coração se encontra distante do Senhor, mas nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, pela última vez, nesse momento, restaura o nosso coração, Pai. Restaura a nossa sorte, muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe o motivo pelo qual essa oração está sendo feita. O Senhor conhece cada coração aqui presente, começando com o mais novo até o mais velho. Em nome de Jesus, restaura, Senhor. Aleluia, amém. Pode se colocar em pé, amém, gente? Amém, gente? Isso aqui é direcionamento de Deus. Se assente aí, volte comigo, olhe para a projeção. Gratidão pelos feitos de Deus. Você pode ler bem forte para você participar. Versículo 3, o que nos diz? Gratidão pelos feitos de Deus. Com efeito... Gratidão. Gratidão é uma dádiva. Adélia Prado, a poetisa mineira, nos diz que a gratidão gera felicidade e a ingratidão gera infelicidade. Só para você refletir, você conhece uma pessoa grata e infeliz? Você conhece? Gratidão não está linkado à quantidade de bens que eu tenho, a quantidade de amigos que eu tenho. Gratidão é isso que o salmista está nos dizendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando nós olhamos para as Escrituras, em Lucas capítulo 17, nós encontramos o Senhor Jesus curando 10 leprosos. E aquele texto chama muito a minha atenção, porque o Senhor Jesus cura aqueles homens, e na sequência, apenas um voltou para agradecer. Você se lembra? E o Senhor Jesus se vira para aquele homem e diz: onde se encontram os outros 9? Nas entrelinhas, o Senhor Jesus mostra a tristeza do seu coração, dizendo: apenas um voltou para agradecer. Sabe o que nós aprendemos com isso? Há pessoas gratas e há pessoas ingratas. E quando eu e você cultivamos a ingratidão no coração, nós deixamos de enxergar o agir de Deus. Porque Paulo estava preso, e ele nos diz em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto na escassez quanto na bonança. Deus tem me ensinado a viver mediante um coração grato. Seja sincero, você gosta de conviver com uma pessoa ingrata? Nós não gostamos. Gratidão é você olhar para o seu professor, para o seu pastor, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu amigo, e você dizer: muito obrigado, porque em um dado momento você contribuiu com a minha vida. O salmista está dizendo que ele consegue contabilizar os feitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, vou lançar um desafio para você hoje, hein? Coloca de lado aquela síndrome, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Você se lembra disso? Tudo acontece com o outro e nada acontece comigo. Deus tem abençoado tanto a minha e a sua vida. Tem faltado alguma coisa para você?
No que diz respeito à necessidade real, tem faltado alguma coisa? Não. Deus tem nos sustentado dia após dia. Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda. Mesmo diante das lutas que nós temos, olha o que o salmista está dizendo. Esse é um cântico de gratidão nesse ponto, ele dizendo: nós estamos alegres porque o Senhor tem realizado maravilhas na nossa vida. Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda, riquíssima. Essa semana nós estávamos na classe de novos membros, e depois veio um casal conversar comigo, que vai se tornar membro da nossa igreja. E eles vieram conversar comigo, e a moça começou a contar, casal muito querido, dizendo: pastor, perdi meu pai em março, perdi minha mãe em março, perdi meu pai em agosto. E ela em prantos dizendo: mas Deus tem falado comigo que eu preciso agradecê-lo, que eu preciso andar na presença dEle, que eu preciso viver com Ele. Ela chorando, dizendo: Deus é bom, Deus é misericordioso, meu noivo tem me ajudado, tem me sustentado em oração. E nós nos reunimos ali na sala do Rocha Kids, oramos. Sabe o que significa isso, gente? Olha, se você ouviu de algum pastor, de alguma igreja, essa linha triunfalista, que tudo vai dar certo, isso não existe, gente. O Senhor Jesus já nos orientou, dizendo: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós devemos ter um coração grato, até mesmo pelas dificuldades. Tiago nos diz, no seu capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Alegria mediante as tribulações, para que possamos seguir aqui, porque você já entendeu esse tópico. Que possamos cultivar um coração alegre. Você tem motivos para agradecer a Deus? Todos nós temos, louvado seja o Senhor Jesus por isso. Agora, olha o versículo 4 comigo, o salmista assim nos diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe ocupa 60% do deserto de Israel. O deserto de Israel, que tem um espaçamento geográfico gigantesco, o Neguebe ocupa a parte maior. No Neguebe nós temos um período de seca gigantesco. Gigantesco. Deserto é aquela dificuldade que a palavra de Deus nos orienta. Quando nós falamos a respeito do Neguebe, eu gostaria aqui de estimular você a depois olhar no YouTube um vídeo que fala sobre o fenômeno do Neguebe. Depois de muito tempo acontece uma chuva fora de hora, uma chuva torrencial, e aquela chuva começa a tocar nas montanhas e começa a gerar uma correnteza, e essa correnteza começa a ocupar mais de 60% do deserto de Israel, e consequentemente traz vida, começa a brotar coisas novas. O que o salmista está dizendo é: Senhor, de uma forma inesperada, assim como acontece com o Neguebe, restaura a nossa sorte, Pai. Assim como acontece com o Neguebe, muda a nossa caminhada. Assim como acontece com o Neguebe, faça com que algo novo aconteça na minha vida. Nós precisamos do novo de Deus. Nós precisamos que Deus gere vida, e vida em abundância na nossa história. Nós precisamos provar das águas do Neguebe, porque muitas pessoas estão secas. Olha comigo esse versículo. Eu achei tremendo isso. A analogia que nós temos aqui a respeito da sequidão. Quando o profeta Ezequiel, no seu livro, no capítulo 37, versículo 1, assim nos diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Leia na sua casa depois. Por 8 vezes Deus fala com Ezequiel dizendo: profetiza. Profetiza num vale de ossos secos. E ele começa a profetizar. Ele está recebendo uma visão de Deus. Ele começa a profetizar e os ossos começam a se juntar. E começa a brotar vida.
naquele vale de ossos secos. A semelhança do Neguebe, das águas que vão descendo e vão gerando vida. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, ore pelo seu filho, para que ele tenha essa vida abençoada no Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando você passar perto de um drogado, perto de um alcoólatra, ore pedindo para que a vida de Deus encontre aquele homem. Quando você olhar para a sua família, e se ela estiver passando por alguma dificuldade, profetize isso dizendo: Senhor, que as águas do Neguebe inundem a minha casa, Pai. Senhor, gera vida na minha casa, Senhor. Gera vida, vida é abundante. Profetiza, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você crê nisso? Deus pode mudar a nossa sorte. O salmista está dizendo: assim como aconteceu no deserto, Pai, algo inesperado que aconteça na minha vida. Você já imaginou a corrente das águas passando, tocando aquele solo rochoso, pedregoso, aquela enxurrada, né, que vem descendo e vem trazendo vida, coisas novas vão brotando. Meu irmão, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Eu tenho orado por isso, eu tenho orado pela minha própria vida. Senhor, faça brotar coisas novas na minha vida, Senhor, na minha vida, na minha esposa, na minha filha, coisas novas, coisas do Senhor. Eu sou do Senhor, a minha vida é tua, Pai. Conduz a minha história de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Seja onde for, onde nós estivermos, a minha vida é do Senhor e a sua vida é do Senhor. Gente, eu vou frisar isso pela última vez. Deus tem pedido para eu compartilhar isso com você. Nós estamos nos acostumando com algo muito raso da parte de Deus. Nós nos acostumamos, nós não oramos como deveríamos orar, não lemos a palavra como deveríamos ler, não jejuamos como deveríamos jejuar. Acontece algo de errado, nós nos acomodamos. Em nome de Jesus, olhe para isso aqui, ó. Profetiza, e Deus fez algo novo, algo inesperado, e isso pode acontecer na nossa caminhada. Eu tenho gostado de contar esses exemplos, quando são exemplos positivos, né? Sem citar ninguém, obviamente, mas essa semana passada eu fui visitar uma senhora da nossa igreja, que teve uma queda. Fui lá, e a princípio eu não levei ceia para ela, porque eu queria entender o cenário. Conversamos um bom tempo, ela deitadinha ali no sofá dela. Quando já estava perto do final, ela virou para mim e falou assim: pastor, você pode trazer ceia para mim? Porque quando eu me machuquei, foi no sábado que antecedia o domingo da ceia. E eu fiquei até as 3 horas da manhã, orando, porque eu queria participar da ceia. E quando veio à tona que o meu corpo estava mal, eu tive que ir para o hospital. Lá no hospital, eu comecei a chorar. Ela falou assim: pastor, semana passada eu coloquei o pãozinho aqui, coloquei o cálice, e o Senhor estava ministrando na ceia, e eu tomei. Tudo certo, pastor? Irmã, depois a gente conversa sobre isso. Mas semana que vem eu trago para a senhora aqui. E ela começou a chorar. Sabe o que significa isso, gente? Ainda há pessoas com sede pela presença de Deus. Ainda há pessoas que não se acostumam com uma vida seca, que entende o simbolismo da ceia, que entende tudo aquilo que está acontecendo ali. Ainda há pessoas que estão dizendo: eu quero uma espiritualidade saudável, eu quero a restauração do Neguebe, eu quero a cura na minha vida, eu não quero me acostumar com essa funcionalidade religiosa. E nós vamos para o último tópico aqui. Esse salmo é muito rico, a gente poderia conversar muitas coisas em cima dele, mas esse último tópico aqui, você pode ler bem forte para você participar, porque nos diz que nós colhemos com alegria. Vamos lá? Quem sai? Muitas vezes eu e você estamos semeando, né? Estamos semeando no trabalho e nada acontece. Estamos semeando de joelhos na vida dos nossos filhos e nada acontece. Estamos semeando no nosso casamento e aparentemente nada acontece. Estamos semeando, semeando e semeando. Semeando com luta, com dor, com tristeza, com choro, com o coração marcado pela agonia. O salmista está dizendo, olha para o salmo aqui para você entender. Ele monta a trajetória de continuidade, dizendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia?
É basicamente a ideia de você pensar em uma pessoa séria que por causa das circunstâncias da vida perdeu o seu trabalho, mas ela vai acordar amanhã, pela manhã, em uma segunda-feira, ela organizou todos os currículos, enviou alguns currículos, foi chamada para uma entrevista, e da casa dela até aquele local, ela sai com seu coração tremendo, ela sai chorando, porque ela está semeando com lágrimas, ela passa pela entrevista ainda trêmula, e depois o responsável diz: olha, eu tenho uma notícia para te dar, você passou, você foi aprovado, e agora o choro já não é de tristeza, mas de alegria, porque ela semeou com lágrimas, mas ela colheu com alegria. Nós precisamos semear. Olha o que Paulo nos diz aqui, guarde esse versículo, risque esse versículo, tire foto desse versículo, vive esse versículo. Eu poderia citar muitos versículos que falam a respeito dessa temática, mas esse versículo resume muito bem o que nós estamos dizendo. Paulo está dizendo a seguinte coisa: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que o semeia com fartura, com abundância colherá. Eu e você devemos lançar a semente, lance a semente, viu? Prepare o solo, lance a semente e aguarde o agir de Deus. Deus pode fazer algo. Eu já contei essa história aqui, mas talvez algumas pessoas ainda não se depararam com essa história, mas quando é um conto, é uma alegoria, uma menininha que participou de uma vigília de oração, porque ela morava em um vilarejo que há muito tempo não chovia, e eles viviam do campo, do solo, e aquela igreja marca então uma reunião de oração, pedindo para que Deus mandasse chuva igual essa, e aquela menininha, ela vai para aquela vigília de oração, ela leva consigo o seu guarda-chuva, a sua bota plástica, a sua capa protetora, e quando ela chega na igreja, ela começa a escutar um burburinho, dizendo: por que ela está vestida assim? A igreja não foi pedir chuva? Você consegue entender? Às vezes eu e você oramos e nem acreditamos naquilo que nós estamos orando. Nós lançamos a semente: vou lançar aqui, está aí, já levanto e vou embora. Meu irmão, minha irmã, se nem você acredita na sua oração, e aí nós entramos em um cenário de imaturidade espiritual. Se Deus vai fazer ou não, é com Ele. Mas nós devemos crer. E nós devemos entender que nós vamos colher com alegria. Você crê nessa promessa? Você já imaginou o salmista voltando agora? A expressão que o texto diz que ele estava com um feixe, carregado ali de coisas boas. Voltando para Canaã depois de 70 anos, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu semeei com lágrimas, mas agora eu estou colhendo com alegria, porque Deus é maravilhoso, e no tempo dEle, tudo vai acontecer. Basta eu e você realizarmos a nossa parte, e Deus vai fazer a dele. Deus vai cuidar, Deus vai transformar. Concluindo aqui, leve para sua casa essas verdades que o Salmo nos ensinou: restauração, assim como aquele homem do filme, Jogada de Rei, ele foi restaurado, baseado em fatos reais. Eu e você podemos ser restaurados. Senhor, restaura minha sorte, muda minha sorte, Senhor. Gratidão, que Deus nos livre de um coração ingrato, que Deus nos dê um coração grato, amém, gente? Grato pela família, pelos amigos, pelas lutas, grato por tudo. Deus é bom em todo tempo. Peça o novo de Deus na sua vida. Peça, simbolicamente falando, das correntes do Negueb. Peça que o novo de Deus aconteça na sua história. E ore nessa manhã e diga: Senhor, eu quero colher com alegria, Pai. Eu tô lançando a semente, Senhor. Eu estou lançando, Pai. No tempo do Senhor as coisas vão acontecer. Não permita que eu desanime, Senhor. Eu estou lançando a semente. Estou lançando a semente. Essa semana que passou, conversei com um pastor amigo, muito amigo, que depois de alguns anos está saindo da igreja dele. E ele começou a fazer alguns contatos, e ele vai ser pastor em Alfenas, em Minas Gerais. Nós oramos por ele no nosso grupo de oração. E nós já estamos chegando aí no mês de novembro, ele estava com seu coração apreensivo. E nós oramos, ele lançando a semente, fazendo contato, indo atrás, pregando, e essa semana Deus o agraciou, e ele mandou um áudio agradecendo a gente, louvando a Deus. Lança a semente, meu irmão.
Lança a semente, Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor dele vai acontecer na sua história. Você pode se colocar em pé? Chamar o pessoal da música aqui à frente. Feche os seus olhos um pouquinho aí. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pense nessas palavras aqui. Feche os seus olhos, fique em espírito de oração. E pense nessas palavras que eu vou dizer para você. Restauração. Gratidão. Algo novo da parte de Deus. Colheita que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, talvez há pessoas que aqui estão, Senhor, que estão lançando a semente com lágrimas. Talvez há pessoas que aqui estão, Senhor, que precisam ter um coração grato. Talvez há pessoas que nem estão mais lançando a semente porque já não acreditam mais no teu agir, Pai. Mas em nome de Jesus, como nós aprendemos com o Salmo 126, que o Senhor possa restaurar a nossa sorte, que o Senhor possa nos abençoar, e que possamos declarar nessa manhã que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nosso coração se encontra alegre. O Senhor nos libertou, e nós estamos aqui para te agradecer. Estamos aqui para dizer, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E estamos aqui para dizer que nós queremos caminhar na tua direção. Que o Senhor a cada dia mais possa trabalhar no nosso coração, Pai. E que possamos nos lembrar ao longo dessa semana, ao longo da nossa vida, Senhor. Que possamos nos lembrar do Salmo 126. Porque esse salmo é tremendo. E esse salmo muito nos ensina. Coloque essa palavra no coração de todos nós aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa última canção com alegria e com gratidão no coração.